boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Como é bom ouvir, falar, ler a palavra de Deus, poder compartilhar daquilo que o Senhor faz todos os dias na nossa vida, né? Eu gosto muito dessa música porque ela pede que o Senhor venha e que os nossos olhos não vejam outra coisa a não ser o brilho do primeiro amor, né? Quero ser teu bom perfume, quero ser a primeira essência, quero estar no seu jardim particular. Como é bom entrar na presença do Senhor, estar no jardim particular de Deus, né? É um tempo precioso quando podemos parar os nossos afazeres, parar um pouco, às vezes temos que nos desligar de algumas coisas, né? Para meditar na palavra do Senhor. Que nessa noite o Senhor Jesus possa abrir nossas mentes, os nossos corações, e aquilo que falarmos aqui, você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo. Você pode compartilhar também, você pode mandar aí seus pedidos de oração, você pode fazer um comentário, se você quer saber alguma coisa, se a gente está falando aqui, você não entendeu alguma coisa, também você pode perguntar, né? Para que esse tempo seja um tempo de interação, né? Hoje o Rosemar não está comigo porque ele está num outro grupo de estudo, mas com certeza Deus quer falar no coração de cada um de nós, como Ele já tem falado no meu coração. Né? Um beijo para Lala, um beijo para Sassá, que estão nos assistindo, né? Que o Senhor as abençoe. E nesta noite o texto que eu queria estar meditando com vocês se encontra no livro de Marcos, Marcos 7, Evangelho de Marcos 7, do capítulo 1 até o 23. Mas o que eu quero me ater no capítulo 8, no versículo 8 desse capítulo. Então, o que que conta, o que que fala esse texto de Marcos, né? Os fariseus, eu não vou estar lendo o texto todo porque ele é mais longo, mas assim, queridos, os fariseus e alguns doutores da lei foram para Jerusalém e eles se reuniam em volta de Jesus, né? Os fariseus, eles eram aquele povo assim que gostavam de aparecer, um povo assim que eu adoro ao Senhor em voz alta, eu canto, eu grito, eu louvo, né? E eles viram então que alguns discípulos comiam com as mãos impuras. O texto ali começa relatando que eles foram comer e naquele tempo você tinha que chegar na casa e lavar as mãos várias vezes para depois se alimentar. E alguns dos discípulos com certeza estavam com fome, estavam cansados e não ficaram se atendo a essa prática religiosa. Entendam que isso era uma prática religiosa. Claro que devido ao fazer uma viagem longa, devido à poeira daquele tempo, ao estarem caminhando no deserto, estarem mexendo com outras coisas, era sim uma questão de higiene. Mas aqui o texto está relatando sobre uma religiosidade, onde o povo queria que eles tivessem feito alguma coisa para eles estarem julgando e para eles estarem tirando Jesus da parada ali, né? Porque eles queriam achar alguma coisa errada em Jesus, né? Os fariseus, assim como todos os judeus, eles seguem tradições que receberam dos antigos. Só comem depois de lavar bem as mãos. Quando chegam na praça pública, eles se lavam antes de comer. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras, as vasilhas de cobre. Os fariseus, os doutores da lei, perguntavam então a Jesus, porque eles queriam que Jesus falasse alguma coisa que fizesse com que eles julgassem Jesus, né? Porque eles queriam achar algo de errado em Jesus. Mas Jesus é a perfeição. Jesus, ele é perfeito. Jesus é o próprio Deus encarnado que veio à terra por mim e por você, de livre e espontânea vontade. E hoje eu quero estar falando com vocês um pouquinho sobre recalcular a nossa rota. Hoje, quando nós viajamos, quando nós precisamos ir em algum lugar, a gente usa um aparelhinho chamado GPS, né? Nós temos no nosso celular o Google Maps, o Waze, né? Vários tipos de
de GPS, e nós já não sabemos por andar em lugar nenhum se nós não usamos GPS. Estávamos falando nesse final de semana passada que estávamos em Florianópolis sobre isso, porque toda vez que estamos em Florianópolis, nós saímos de onde nós estamos e vamos num restaurante jantar. É um lugar legal, onde serve camarão, e o pessoal que vai aqui do oeste, nós que não moramos lá na praia e não temos esse tipo de alimento, quando a gente chega lá nós gostamos de ir no mesmo lugar sempre. Mas uma coisa me chamou a atenção, porque toda vez que nós vamos, nós usamos o GPS. Hoje nós vivemos num tempo que nós não olhamos mais nada. Nós colocamos ali o GPS e leva a gente. Então significa assim, ó, que nós não precisávamos mais usar esse GPS. Porque se nós sempre vamos, nós temos que estar adivinhando, sabendo certo o local onde nós queremos ir. E na nossa caminhada com Cristo não está diferente. Aquele povo tinha as tradições do povo antigo e nós muitas vezes se apegamos nessa religiosidade também. Nós estamos vivendo num tempo que nós não fizemos nada na nossa vida se nós não temos o nosso celular. Isso é uma questão de religiosidade também. Porque se você depende disso para todas as coisas, você está idolatrando isso. Você está vivendo como os fariseus. Os fariseus eles perguntavam para Jesus por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, pois comem e não se lavam as mãos. E Jesus respondeu para eles, Jesus tinha uma sabedoria: o povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Não adianta nada eles me prestarem culto, porque ensinam preceitos humanos. Vocês abandonaram o mandamento de Deus para seguir a tradição de homens. E quantas vezes na nossa caminhada nós não abandonamos a Bíblia e ficamos simplesmente a ouvir o que os homens falam? Quantos de nós, nesse tempo de pandemia, Deus nos abençoou em poder estar fazendo as lives, em poder estar junto com vocês, em poder estar compartilhando da palavra de Deus através disso, mas isso não basta, porque a palavra de Deus diz que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então isso é mandamento do Senhor, mas muitos se perdem nessa caminhada, porque eles estão adorando a Deus porque fulano falou que tem que ser assim, porque fulano diz que tem que ser assim, outro diz que nós temos que fazer assim, mas o que a palavra de Deus nos diz, como devemos adorar a Deus? Quantos de nós estão apegados em tradições que não nos levam a nada? Porque nós queremos ir para o céu com Jesus. Essa é a nossa vontade, ir para o céu com Jesus. No texto lido, Jesus duramente adverte os fariseus e alguns mestres da lei que tentavam encontrar algo para lhe acusar. E nós, quantas vezes tentamos acusar o próprio Jesus dos nossos erros e das nossas religiosidades? Ah, mas eu faço isso já há tanto tempo. Queridos, a nossa opinião muitas vezes precisa mudar. O mundo, ele continua para frente, e muitas vezes aquilo que nós achávamos que era certo, quando olhamos realmente, verdadeiramente, profundamente na palavra de Deus, aquilo está errado e nós precisamos mudar. Esses homens, esses fariseus, esses doutores da lei, eram cegos, perdidos em tradições humanas, que levavam muitas pessoas para um caminho que deixava cada vez mais longe de Deus. Na nossa caminhada com Cristo, isso não é diferente. Muitas vezes não ouvimos a voz do Senhor, mas ouvimos a voz da multidão. Tem um ditado que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Não, queridos, não é a voz de Deus. A voz do povo é aquela voz que gritou na crucificação de Cristo: crucifica-o, solta Barrabás, crucifica Jesus. Essa é a voz do povo. A voz de Deus é muito diferente. A voz de Deus é uma voz que faz com que o teu coração, que a tua mente entenda realmente. A palavra de Deus diz que ela é mais profunda que uma espada de 2 gumes, que penetra lá, capaz de discernir juntas e medula. Se você ver
conversar com o médico, se você pesquisar, olha o que é a junta e a medula para separar. Mas a palavra do Senhor Jesus, ela consegue fazer isso nas nossas vidas. E quando nós recalculamos a nossa rota, nós vemos quantas coisas erradas a gente faz. Quando nós colocamos um caminho no GPS, ele vai nos dar muitas vezes a rota mais fácil. Ele vai nos tirar muitas vezes um congestionamento, porque às vezes diz assim, nossa, mas por que ele mandou por aqui? Aí você vê congestionamento em tal lugar. Quando você coloca no GPS, muitas vezes você vai entrar em lugares perigosos, porque indo pelo menor caminho, você às vezes passa por lugares perigosos. E assim é a nossa vida com Cristo. Quando nós não voltamos à essência, a esse primeiro amor, a realmente Jesus nas nossas vidas, nós vamos continuar sempre andando sem rumo, sempre precisando que alguém nos oriente, não entendendo que a nossa orientação vem do Senhor. Nós não podemos nos desviar dos caminhos de Cristo. Jesus precisa de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não adianta ficarmos nas praças como os fariseus, orando, falando alto, se na nossa vida as pessoas não veem Jesus. Jesus, ele chama aquela multidão para perto dele e ele diz, escutem todos, compreendam. O que vem de fora e entra numa pessoa não a torna impura. As coisas que saem de dentro da pessoa é que a torna impura. O que está tornando a tua vida impura? Não é essas coisas que vêm de fora, isso não pode entrar dentro de você, e se entrar, ela não vai te tornar uma pessoa impura. Mas aquilo que vem de dentro, o teu pensamento, o teu falar, o teu agir, como está isso na tua vida, como você tem colocado isso diante do Senhor e diante das pessoas. Quando você sai na rua, qual é o Jesus que as pessoas veem em ti? É um Jesus que eles também querem seguir? Ou é simplesmente, não, aquela pessoa ali tem algo errado, não está bem, eu não quero esse Jesus que ela. De dentro do coração das pessoas é que saem as más intenções, como imoralidade, roubos, crimes, adultérios, ambição, maldades, malícia, calúnia, inveja, orgulho. Isso tudo sai do coração das pessoas. Todas essas coisas más saem de dentro de nós. E são elas que nos tornam impuros. São essas coisas que nós continuamos tendo, às vezes, muitos e muitos tempos, e que continuam nessa religiosidade que nós temos, porque nós achamos que aprendemos assim, então nós não podemos mudar. Não, eu aprendi isso. Quantas pessoas você vê fazendo jejum nesse tempo e tem uma vida totalmente errada? O jejum, queridos, é uma intimidade minha com Deus. As pessoas não precisam saber o tempo e nem quando eu estou fazendo isso. As pessoas precisam saber, olhando na minha vida, qual é a minha intimidade com Deus. Quando eu faço alguma coisa para Deus, eu não posso ser como os fariseus, que eu vou lá contar. E hoje, no tempo que vivemos, essa palavra, ela vem bem de encontro. Porque assim, se você vai doar alguma coisa, você tira uma selfie para mostrar que tu estás fazendo aquilo. É a mesma coisa que os fariseus, não tem nada de diferente disso. Quando a palavra de Deus diz que o que tu dá com a tua mão direita, a tua mão esquerda não precisa saber. Mas hoje com as redes sociais, você talvez não esteja na praça, mas você coloca ali e tudo ficam sabendo. Porque o teu ego é grande, você precisa que as pessoas saibam aquilo que você faz. O que chama a atenção é para que direção eu tenho caminhado. Que direção tu tens caminhado? Qual é o rumo da tua direção? Se hoje tu estás perdido, você precisa recalcular a rota. Porque vocês negligenciaram os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E nós estamos fazendo isso dia após dia. Nós temos que parar muitas vezes
meditar realmente, pedir para que o Senhor Jesus sonde os nossos corações. Nós precisamos que o Senhor Jesus restaure as nossas vidas todos os dias. Não é somente uma vez e depois achar que nós estamos bem. É um processo de santificação diária na nossa vida. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Então nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, sobre as coisas ruins que estão em nós. Nós precisamos sim estar conectados realmente com Deus, estar pedindo para que Deus nos mostre o que é certo e o que é errado. E isso nós só vamos saber quando nós pegamos a palavra de Deus, quando lemos diariamente a Bíblia, quando oramos, quando realmente pedimos que o Espírito Santo nos mostre o nosso agir, o nosso andar e o nosso pensar, quando nós vigiarmos os nossos pensamentos, quando nós não querermos ser como os outros são. Às vezes a gente diz para os nossos filhos, né? Eles dizem para a gente, todo mundo faz isso. E a gente diz para os nossos filhos, mas você não é todo mundo. Talvez Deus às vezes fale isso para a gente. Você não é todo mundo. Você é meu filho. Você é sacerdócio real. Você é nação santa. Você é aquele que eu tirei lá do cativeiro. Você, ó Israel, que te tirei, te carrego, te guio pela mão direita. Esse é Deus falando conosco. Ele está dizendo que nós somos o sacerdócio real dele. Você que está ouvindo nessa noite é o sacerdócio real do Senhor. Você faz parte dessa nação santa. E você precisa, como eu também preciso, ouvir diariamente a voz do Senhor e fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Nos perdemos na nossa caminhada, porque nós continuamos negligenciando os mandamentos do Senhor Jesus. Nos tornando muitas vezes religiosos, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, fazendo coisas que agradam a homens. Eu tenho que estar sempre na igreja, eu tenho que estar sempre nesse horário fazendo isso, eu tenho sempre que fazer aquilo, mas o nosso coração não está no Senhor. Quantas pessoas estão na igreja há muito tempo e não conseguiram realmente esse encontro real com Jesus porque não vão buscar na palavra de Deus? Entender que o Espírito Santo quer entrar no nosso coração, que o Espírito Santo quer fazer morada nos nossos corações e que Ele quer realmente tudo para Ele. Ele quer que nós possamos entregar a nossa vida de uma maneira sincera, de uma maneira que é boa. Nós sofremos muitas vezes porque usamos GPS de uma maneira errada. Nós sofremos porque nós colocamos isso na nossa vida, porque nós tiramos um caminho que nos direciona à vontade de homens e não de Deus. Um caminho de testemunho para que outras pessoas se afastem do Senhor. E nós precisamos trilhar o caminho do Senhor. Nós precisamos levar as pessoas a verem Jesus através do nosso testemunho e da nossa vida. Nós temos perdido tempo pegando atalhos e entrando em becos que nos levam a uma vida de mentiras e tradicionalismo e fanatismo, e estamos nos perdendo e nos desviamos do foco que é Jesus. A palavra de Deus em João 10:10 diz que Jesus vem para nos dar vida e vida abundante, mas também diz que Satanás vem para roubar, matar e destruir. E quantas pessoas vemos sendo roubadas, saqueadas por Satanás, porque estão se desviando dos caminhos do Senhor, ouvindo a voz da multidão que não é a voz de Deus, ouvindo vozes, ouvindo murmúrios, ouvindo barulho do mundo e não parando para ouvir a voz do Senhor. Pessoas perdidas que precisam ter suas rotas recalculadas para voltar à primeira essência, para voltar ao primeiro amor, para voltar realmente a esse evangelho simples de Jesus. Eu amo Jesus porque ele é simples. Eu amo Jesus porque o evangelho de Jesus é simples. E o mais legal é que Jesus sempre diz assim: quem tem ouvidos, ouça
O que eu falo para você essa noite é porque Jesus fala no meu coração, é porque eu tenho meditado na sua palavra, é porque eu tenho sentido isso. Nós precisamos deixar Jesus transformar as nossas vidas, recalcular as nossas rotas em direção ao céu e alinhar as nossas atitudes e escolhas à vontade do Pai. Seguir Jesus é ter sempre uma rota calculada na direção da vida eterna, porque é por isso que nós vivemos. Nós vivemos para um dia alcançar a vida eterna por Cristo. Mas para isso nós temos que muitas vezes parar tudo o que nós estamos fazendo. Tudo. Repensar a nossa vida, repensar o nosso trabalho, repensar a nossa família. Os filhos vão crescendo e você vai mudando de opinião muitas vezes, porque é fácil você dar opinião no filho da vizinha, mas de repente você tem também na tua casa. E você precisa ter uma mudança de atitude nisso. É fácil nós estarmos falando quando o problema não é com nós, mas é com outro. E aí nós temos que recalcular a nossa dinâmica de vida, porque está acontecendo na nossa vida também. O único caminho que nos leva a Deus é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro e ponto final. Muitas vezes pessoas tentam argumentar, pessoas tentam falar, mas não existe. Se você confia na Bíblia, se você confia na palavra do Senhor, é isso. É isso que nos diz, é isso que nos mostra. E desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia vai se completando cada dia. E vai chegar um dia que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E quando eu falo a sua igreja, não é a placa da igreja, não. A igreja de Cristo sou eu, é você que o aceita como Senhor e Salvador. E nós vamos ser levados com Ele. E muitos, queridos, muitos vão ficar, porque a palavra de Deus lá em Mateus fala que muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu fiz tanta coisa. E Jesus vai falar para essas pessoas, afasta-se de mim, porque eu não te conheço. Jesus conhece realmente você? Tu estás na rota certa de Deus? Ou tu estás vivendo somente uma religiosidade, fazendo milagres, fazendo e acontecendo, e esquecendo quem é Deus na tua vida? Quem é o Todo-Poderoso? Quem é aquele que pode fazer todas as coisas? Nos perdemos porque muitas vezes esquecemos do amor de Deus nas nossas vidas. Porque esquecemos o sacrifício da cruz. Nós precisamos olhar diariamente para a cruz, lembrar do sacrifício de Jesus. Esse tempo que antecede a Páscoa, muitas pessoas fazem penitências, muitas pessoas leem mais a Bíblia, muitas pessoas meditam mais e a gente acaba entrando nesse clima assim, e como é bom sentir essa presença de Deus. Aproveite esse tempo para ler a palavra do Senhor Jesus, entregar a sua vida para Ele, entregar suas dores, os seus problemas, porque através da sua morte de cruz Ele levou tudo sobre si. Ele se entregou realmente por nós, para que nós possamos estar aqui nessa noite, ouvindo isso, ouvindo de um Deus de amor, um Deus verdadeiro, um Deus vivo, um Deus vivo. Muitas vezes, queridos, nós falamos, mas nem sei se acreditamos que Deus está vivo. Muitas vezes nós cantamos, tem uma música que a gente canta muito, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Mas realmente é isso, nós cremos no amanhã porque Ele vive, Ele ressuscitou, Ele não está morto, Ele está lá pronto. E hoje Ele quer que nosso coração seja aberto para Ele. E que nós possamos voltar realmente a essa primeira essência. Que nós possamos recalcular a nossa rota, que nós não venhamos a negligenciar os mandamentos de Deus e nos apegar em tradições de homens, mas sim voltar à primeira essência, ao primeiro amor, e sermos verdadeiros adoradores, adorar Jesus em espírito e em verdade, para que Ele sonde o mais profundo dos nossos corações e possa achar em nós algo bom. Que Jesus possa achar graça na nossa vida, no nosso coração. Que Ele nos ache pessoas virtuosas. Você é o sacerdócio santo de Deus.
e Ele está olhando para você. Você nunca pode esquecer que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele está em todos os lugares. Não é só no momento que tu estás no culto, que tu estás vendo a live, que tu estás orando, mas em tudo que você for fazer. Pense se você está realmente negligenciando os mandamentos de Deus e se apegando a homens. E se isso está acontecendo na tua vida, recalcule a sua rota. Volte para a estrada certa. Volte para o caminho certo, que é Jesus. Vamos orar para que isso aconteça na vida de cada um de nós diariamente. Querido Deus, eu rendo graças a Ti, Senhor, por tudo que Tu és, pela Tua grandeza, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia sobre nossas vidas, Deus. Pai, primeiramente nós precisamos pedir perdão pelas vezes que nós negligenciamos, Deus, os Teus mandamentos e muitas vezes nós ficamos ouvindo a voz da multidão, nós ficamos ouvindo a voz de homens. Mas que o nosso coração e a nossa mente sejam sensíveis à Tua voz. Fala no coração de cada um, Senhor Deus. Eu te peço, Pai, que nessa noite esteja restaurando vidas, restaurando famílias, Deus, restaurando casamentos, restaurando a saúde das pessoas, Pai querido. Se alguém está sem emprego, Deus, abre portas de emprego, Deus, porque eu sei que Tu pode todas as coisas, Senhor Deus. Mas mais do que isso, Deus, que o nosso coração esteja aberto a Ti, Senhor. Que o Espírito Santo, até mesmo com gemidos inexprimíveis, como diz a Tua palavra, Senhor Deus, possa se mover dentro de cada um de nós, fazendo-nos entender e compreender qual é a boa, agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. E que possamos sim, Deus, estar lá fora pregando o Teu Evangelho e que através das nossas vidas, Senhor, vidas sejam resgatadas, vidas sejam restauradas. Que através de cada um que está ouvindo essa noite, Deus, as pessoas possam ver esse tão grande amor de Jesus e possam recalcular as suas rotas, Deus, e voltar à essência do Teu primeiro amor. Abençoa cada um, Senhor Deus. Usa-nos, Deus, de uma maneira que só Tu podes usar. E que os nossos corações e as nossas vidas sejam abençoadas por Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor Jesus possa realmente estar cuidando de cada um de nós. Que o Senhor Jesus possa estar realmente no centro da vida de cada um de nós. E que a nossa vida jamais perca a essência do primeiro amor de Jesus. Essa é a minha vida.